Olá, fim de semana chegando, uma boa tarde para você e bem-vindos ao Jornal do Almoço desta sexta-feira. Boa tarde para você, Caroline. Boa tarde, Douglas, e a todos que nos acompanham em casa, no trabalho, nos restaurantes. Vamos aos destaques desta edição. A Associação dos Autistas quer prédio do governo do estado em Criciúma, prometido ao Balé Mazoft. Pais e professores tentaram sensibilizar as autoridades com um abraço simbólico pela manhã. Festa em honra ao padroeiro São José, ao vivo da Praça Nereu Ramos, a programação completa do evento que começa hoje. Ministro dos Portos visita Santa Catarina para conhecer projetos importantes. Aqui no Sul foi anunciado o cronograma das obras de aprofundamento do Porto de Imbituba. O Criciúma tem problemas de última hora para encarar o Brusque. Mica se lesionou e está praticamente fora do jogo de amanhã. Tem ainda as informações sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina. Vamos conhecer a logo do evento com sede este ano em Criciúma. Você não vai perder, né? O Jornal do Almoço já está no ar. O ministro dos Portos visitou Santa Catarina ontem para conhecer projetos importantes para o estado. Aqui no Sul foi anunciado o cronograma das obras de aprofundamento do Porto de Imbituba. A comitiva, liderada pelo ministro Leônidas Cristino, percorreu toda a área do Porto de Imbituba. Primeiro, o grupo esteve nos Moles, local que foi danificado pela ação do tempo e que recebeu nova estrutura de concreto para reforço. Depois, foi a vez do Cais passar por vistoria, área ampliada recentemente para colocar o município na rota dos navios de grande porte. O ministro veio conhecer as instalações do Porto de Imbituba e ver de perto as obras que estão sendo executadas na área. Para este ano, há a previsão de liberação de 50 milhões de reais para o aprofundamento do calado, obra considerada necessária para dar continuidade ao projeto de ampliação da estrutura. Com a obra, o calado deverá ser aprofundado em 15 metros, facilitando ainda mais o acesso dos navios à área portuária. Para o ministro Leônidas Cristino, os investimentos podem ser liberados no segundo semestre deste ano. Em coletiva, ele disse ainda que o Porto de Imbituba é considerado estratégico pelo governo federal. Nós vamos investir nesses próximos anos em torno de 400 milhões de reais, que são recursos do PAC, recursos garantidos, que a presidenta Dilma está fazendo com que a gente possa cada vez mais avançar e melhorar a condição de operação dos portos brasileiros. E vamos fazer isso, repito, em todas as regiões, região Sul, região Sudeste, região Nordeste e também região Norte. Para o administrador do porto, a visita do ministro veio em boa hora, uma forma de mostrar que os investimentos federais foram aplicados na ampliação e modernização da estrutura. A intenção é colocar Imbituba entre os principais portos do país. Para isso, além do aprofundamento do calado, outras obras já estão previstas para os próximos anos. Eu tenho uma reunião em Brasília na terça-feira falando com o secretário executivo do Ministério de Transportes, que foi o antigo ministro Paulo Sérgio, que a gente vai apresentar o projeto de duplicação do acesso. Então a gente está trabalhando, enxergando o porto para o mar, mas também enxergando o porto para a terra, né? Nós temos que criar a melhor condição de acesso ao porto, de modo a que o porto possa conviver harmonicamente com a cidade, né? Que nem o tráfego do porto atrapalha a cidade, tampouco o tráfego da cidade atrapalha o porto. O Hemosc de Criciúma comemora o bom estoque de sangue depois do 5º trote solidário dos calouros da Unesc. A ação aconteceu nos últimos 2 dias. Na quarta-feira foram 98 coletas de sangue e na quinta 89, quase 200 doações em apenas 2 dias. Alunos e professores também doaram sangue para o banco de medula óssea. Foram, ao todo, 86 novos cadastros. A ação, segundo funcionários do Hemocentro, ajudou e muito a reforçar o estoque que estava em baixa após o carnaval. O 5º trote solidário da Unesc teve ainda a gincana para arrecadação de alimentos, remédios e lixo eletrônico e prova de talento musical. No fim do mês, os calouros ainda vão passar por provas esportivas e culturais. E essa é para os estudantes que estão à procura de estágio. O Instituto Evaldo Lodi, o IEL, está com vagas abertas na região. Os estágios para graduação estão nas áreas de administração, educação física e tecnologia em recursos humanos.
Já para nível técnico, as oportunidades são para análises clínicas, enfermagem, farmácia, radiologia, redes de computadores e secretariado. Outras informações pelos telefones 3045-2125 em Criciúma e 3621-5667 em Tubarão. O cadastro dos interessados deve ser feito pelo site ielosc.org.br. O Instituto também oferece cursos à distância de graça. E a Prefeitura de Orleans acatou recomendação do Ministério Público de Santa Catarina e suspendeu 2 concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos do quadro de saúde da família e de médicos especialistas. A recomendação foi expedida em virtude de diversas irregularidades encontradas nos editais dos concursos e também na contratação da pessoa física que iria elaborar a prova. Bom, e hoje nós começamos o esporte aqui no Jornal do Almoço com uma novidade, o logo da edição de número 51 dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que esse ano vai ter Criciúma como cidade-sede. Está aqui para vocês no telão, ó, o logo, segundo a Comissão Central Organizadora, o logo do JASC desse ano, ele faz uma relação com aspectos da região. Tem as cores da bandeira de Criciúma, fazendo também uma relação com as Olimpíadas, né, e também com os Joguinhos Abertos que foram realizados aqui no ano passado. Para quem lembra, né? Está aqui muito bonito para vocês acompanhar enquanto a gente conversa com o nosso entrevistado de hoje, que é o Renato Valvassori, presidente da Fundação Municipal de Esportes. Tudo bem, Renato? Certinho? Tranquilo? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, boa tarde. Queria saber de ti o seguinte, Renatão, o que a gente pode esperar desse JASC aí, que estava marcado para outubro, agora passou para o dia de 10 a 20 de novembro, e o que já foi feito e o que você ainda pretende fazer em termos de infraestrutura para essa competição ser uma das melhores dos últimos anos? Teve uma mudança, né, em virtude do Pan-Americano México ser em outubro. Como tem atletas do estado que participam, aí a FESPORT resolveu colocar de 10 a 20 de novembro em Criciúma. Em relação às modalidades, Criciúma vai fazer o seu melhor Jogos Abertos da história. Estamos investindo em todas as modalidades e vamos ficar entre os 3 primeiros no geral. A gente tem até imagens para mostrar aí para o pessoal de casa dos Joguinhos Abertos, né, que tem os JASC, que é os Jogos Abertos e os Joguinhos, então, que é para as categorias de base, né, até 16, 17 anos. E aí a gente queria saber de ti o seguinte, serviu como base para tocar esse projeto em 2011, essa experiência, ou é uma coisa completamente diferente fazer uns Jogos Abertos de uns Joguinhos Abertos? Não, ajudou bastante, né? A FESPORT tem nos auxiliado bastante. Até ontem e hoje o Pecos, o presidente, está aqui com uma comissão vistoriando os locais das modalidades onde ocorrerão. E eu tenho certeza que Criciúma, com o apoio da Prefeitura, do Clécio Salvário e Márcio Burgo, a gente vai fazer os melhores Jogos Abertos de Santa Catarina, não só em modalidades, mas também em estrutura. Queria saber de ti o seguinte, tu desse até uma palhinha já sobre investimento, que vai ser um dos melhores jogos da história e tal, mas eu quero saber investimento real. Já foi contratado alguém de peso, ou o investimento vai ser mais na base? O que estás imaginando em relação a isso? Não, a gente tem uma base boa, né, e foi contratado em algumas modalidades foram contratados de peso, né. Ontem, por exemplo, apresentamos o KID, Seleção Brasileira, 10 anos, Seleção Brasileira de Vôlei, ele vai ser o coordenador de vôlei de praia, né, e não só o futsal feminino, o futsal, fizemos uma parceria com o Siderópolis, onde vamos conseguir medalhar também. Em todas as modalidades, a gente vai tentar fazer pontos, o que é interessante para chegar nos primeiros nos Jogos Abertos. Pois é, pelo menos entre os 5 a expectativa? Olha, eu sou um grande sonhador, né? Eu tenho certeza que nós vamos ficar entre os 3 primeiros nos Jogos Abertos e mostrar a cidade de Criciúma para todo o estado, que vai estar muito bonita. Legal. Renato, muito obrigado pela tua participação, boa sorte, bom trabalho até novembro, porque não vai faltar trabalho, né? Vamos precisar de vocês e estamos à disposição. Legal, obrigado. Carol. Campeonato Catarinense, o Criciúma tem problemas de última hora para encarar o Brusque. Já não bastassem Carlinhos Santos machucado e Fábio Santana suspenso, agora Mica se lesionou e está praticamente fora do jogo de amanhã. Menos mal que o Tigre volta a reencontrar a torcida no Heriberto Wilson, sempre um reforço de peso contra os adversários. Demorou, mas ao que parece, vai valer a pena. Foram muitos buracos, tira argila daqui, coloca brita e areia dali e terminou o trabalho de recuperação da drenagem e recolocação do gramado do Heriberto Wilson. Exatamente um mês depois da semifinal contra a Chapecoense, lembra? 1-1 e com direito à bola parando na poça e tudo. Pois é, a promessa é que daqui pra frente isso não aconteça mais não.
Com o clima ajudando, pelo menos aqui no sul do estado, e a equipe trabalhando no gramado do Heriberto Wilson todos os dias sem parar, a previsão se confirmou. O Tigre vai encarar o Brusque dentro de casa no próximo sábado, para alívio da torcida. É melhor jogar em casa do que jogar fora. Jogar fora a torcida dos outros avacalha muito, aqui em casa não. Se a torcida está feliz, imagine então os jogadores. Até hoje eles não gostam nem de lembrar daquele jogo contra a Chapecoense, disputado em Tubarão. Tudo bem que a culpa lá não foi bem do gramado, né, gente? E sim do sono. Mas com a torcida de volta ao Heriberto Wilson, apoiando o Tigre e no cangote do adversário, ninguém deve dormir por aqui não. Agora em casa, a torcida tem feito diferença. Aqui dentro tem sido um caldeirão para os adversários e nós sentimos a falta da torcida. Para essa reestreia de luxo em casa, alguns problemas. Fora estão Fábio Santana suspenso e Carlinhos Santos lesionado. Agora até Mica virou dúvida. Mas Fabiano finalmente começa jogando. E a promessa é de presença dela, que desfalcou o time nos 2 últimos jogos. A vitória. O nosso time sabe a dificuldade, mas acho que tem de casa ainda, com mais nossa torcida ajudando aqui dentro, então vamos atrás da vitória. Criciúma e Brusque, amanhã às 4 horas da tarde no Heriberto Wilson, em Criciúma. Muito bem, agora Silvio Criciúma aqui comigo para comentar tudo isso. Boa tarde, Silvio. Boa tarde. Tudo certinho? Você pelo Twitter aqui pode mandar perguntas também, ok? Tem uns 3 minutinhos para isso. Ô Silvio, essa história de jogar em casa, mas com esse montão de problemas de novo. Carlinhos, a gente já sabia que poderia estar fora e que se confirmou, Mica de última hora e o Fábio fora também. O Fábio, pelo cartão não tinha como. Também tem um mineiro machucado que não está podendo servir o time, mas ainda assim o Maculha consegue, através de outras peças, montar uma equipe forte. Vai confirmar hoje a utilização do 3-5-2, eu acho interessante para esse jogo, porque tem uma consistência defensiva muito boa. O Brusque joga com 2 atacantes, com 3 zagueiros, elimina essa questão. E do lado direito, o Valdo, que é um atacante que já jogou como meia e sabe se posicionar pelo lado direito. Foi dessa forma que ele atuou na final contra o Figueirense lá em Florianópolis, marcando o ala esquerdo do Figueirense, e foi muito bem. Então o Criciúma tem tudo para ter ofensividade pelos 2 lados, lado direito com o Rony e com o Valdo, e pelo lado esquerdo com o Pirão, com o Fabiano e também com o Carmona. Pois é, Silvio, eu ia te perguntar justamente, você já deu uma palhinha sobre o esquema. Muita gente já, os cornetas de plantão aí, né, da imprensa e da torcida, já estão dizendo que porque é retranca, Mas nem sempre um esquema com 3 zagueiros é retranca. Não acho. O 3-5-2 usado com as peças corretas, com as funções estabelecidas, ele torna o time muito ofensivo. E é dessa forma que eu acredito que o Maculha tenha pensado. Vai ter, como falei agora há pouco, ofensividade pela direita, ofensividade pela esquerda. E o Schwenk, eu imagino que o Schwenk deva nesse jogo ter mais oportunidades de gol, ele que está tendo poucas nos jogos anteriores, e o Schwenk precisa assumir a artilharia do time, brigar pela artilharia do campeonato. Talvez nesse jogo diante do Brusque, com esses atletas fazendo bem feito, o Schwenk terá boas oportunidades de gol. Queria te perguntar uma coisa, o Kleber Silva é lateral direito? É lateral direito. Por que não está jogando na direita? Na verdade, futebol é produtividade. Ele não foi escalado imediatamente para esse jogo porque não foi bem no jogo de estreia dele em Tubarão. Então essa é a resposta que eu tenho. Eu acho que o Maculha deveria responder essa situação, vai responder com certeza, será questionado. Mas para o aproveitamento das peças que ele tem, que ele está repetindo nos últimos jogos, ele está fazendo esse encaixe para um 3-5-2 justamente para não tirar um atleta da equipe. O Mica passou a ser uma dúvida também pela condição dele. Se não jogar o Mica, joga o Henrique, ele que atuou nos últimos 3 jogos do Criciúma, inclusive fez gol na última vitória. Eu acredito que o time entre em campo muito firme, é uma boa condição de poder vencer esse jogo em casa. Para fechar essa participação de hoje, Jogos Abertos esse ano, uma competição de base muito importante para revelar novos talentos. Muito, muito. O Criciúma revelou a Bruninha e outros que estão na fila esperando a vez para mostrar o seu potencial. O Criciúma está experiente nisso porque já sediou a Olesk em 2006, Joguinhos Abertos no ano passado, tem tudo para fazer um grande Jogos Abertos no final do ano. Na realidade é para revelar talentos para o Brasil, né? Porque revelar novos talentos é os joguinhos, como você falou. E os jogos está sempre para revelar destaques de Santa Catarina para o Brasil todo. Silvio, obrigado e até amanhã. Até amanhã.
E ontem Tubarão empatou pela Liga Futsal. Foi o segundo jogo em casa pela competição nacional. Buscando a reabilitação na Liga, a Unisul foi para cima do São José e logo abriu o placar, com Gustavo. Depois do gol, os paulistas reagiram. Em jogada ensaiada, Keké deixou tudo igual. Aproveitando o vacilo de marcação, Gustavo soltou a bomba. Um golaço, 2-1 para a Unisul. E no segundo tempo, Pepita respondeu à altura, também com um belo gol no ângulo. Final, Unisul 2, São José também 2. Isso é fruto de trabalho, né? O time está trabalhando certinho, não teve desfalque, não teve nada. Já o time da casa teve desfalque, mas teve o apoio da torcida, um empurra danado para cima da gente, mas graças a Deus a gente conseguiu sair do sul com 4 pontos, que é muito importante para nós. Mas é bom a crescente do time, pelo menos a gente não perdeu esse ímpeto de estar sempre crescendo, porque a nossa temporada foi curta, então estamos crescendo e agradecer a Deus aí pelo menos ter dado esse empate para nós. Amanhã, o último jogo da série de 3 no ginásio Salgadão é contra o Peixe de Brasília. A partida é às 8h15 da noite. E o Jornal do Almoço vai, mas volta daqui a pouco com outras informações aqui do sul do estado. A Associação dos Autistas da região de Criciúma pede nova estrutura para a escola especial. Um abraço simbólico num prédio que pertence ao governo do estado tentou sensibilizar as autoridades hoje pela manhã. Tem ainda ao vivo as informações da festa em honra ao padroeiro São José, que começa hoje. A seguir tem ele, Cacau Menezes. E ainda a previsão do tempo para o fim de semana. Até já.